Ela confundiu um CEO milionário com seu motorista de táxi. Mas esse erro mudou sua vida. Não, 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 não! A tela do celular de Marina escureceu completamente no exato momento em que ela mais precisava dele. Bateria zero. Morto. Ela parou no meio da calçada da rua Joaquim Floriano, ofegante, o portfólio debaixo do braço já escorregando do suor das mãos. 30 minutos. Ela tinha exatos 30 minutos para chegar à sede da Drummond Holdings, do outro lado do Itaim Bibi, para a apresentação que decidiria se seu escritório de arquitetura sobreviveria ou afundaria de vez em dívidas. O aplicativo de transporte tinha acabado de confirmar a corrida quando a tela apagou. Puta merda! Marina pressionou o botão de ligar freneticamente. Nada. Seu coração martelava tão alto que abafava o barulho do trânsito da Faria Lima. Ela olhou ao redor, desesperada, procurando qualquer coisa. Foi quando viu o Mercedes preto. Parado ali, motor ligado, um homem bem vestido ao volante, mexendo no celular como se esperasse alguém. Tinha que ser Uber Black. Ela tinha pedido a categoria Premium justamente para não se arriscar com atrasos neste dia. Marina não pensou, apenas agiu. Bateu na janela do motorista com mais força do que pretendia. O homem levantou a cabeça, sobressalto evidente nos olhos claros. Antes que ele pudesse falar, Marina já estava abrindo a porta traseira. Finalmente, você está atrasado! Ela jogou-se no banco de couro bege sem fôlego. Marina Costeira, meu celular morreu, mas eu tinha uma corrida confirmada. Por favor, me diz que é você. Houve uma pausa. O homem virou-se lentamente para encará-la pelo retrovisor. Ele era... era irritantemente bonito. Mandíbula marcada, cabelo escuro perfeitamente penteado. Aquele tipo de beleza que Marina normalmente associava a homens que nunca pegavam metrô. Drummond Holdings? Ele perguntou, voz grave e controlada. Sim, graças a Deus. Marina deixou o portfólio cair no banco ao lado, fechando os olhos por um segundo. Desculpa o desespero. Esse é literalmente o dia mais importante da minha vida profissional, e eu estou um caco. Pelo retrovisor, ela viu o canto da boca dele se erguer levemente. Algo passou pelos olhos dele. Diversão, curiosidade? Ela não soube identificar. Então não vamos te atrasar mais. Ele engatou a marcha com um movimento suave. Mas vai demorar uns 40 minutos com esse trânsito. Merda! Marina pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Tá, tudo bem, eu lido com isso. Enquanto o carro deslizava para o trânsito congestionado da Faria Lima, Marina tentou respirar. 1, 2, 3. A terapeuta sempre dizia para respirar. Mas como você respira quando está prestes a apresentar o projeto que pode salvar 3 anos de trabalho? Dia importante, você disse? A voz do motorista interrompeu seu ataque de pânico iminente. Marina abriu os olhos e o encontrou observando-a pelo retrovisor. Havia algo estranhamente reconfortante naquele olhar atento. Apresentação para a Drummond Holdings. Ela soltou uma risada sem humor. Sabe aquela empresa gigante que engole pequenos empresários no café da manhã? Então, meu escritório minúsculo de arquitetura sustentável está concorrendo a um contrato com eles. É tipo Davi contra Golias, sabe? Só que o Davi está quebrado e o Golias provavelmente vai rir da minha cara. Você sempre tão otimista? Ele perguntou, e havia definitivamente humor na voz agora. Realista. Marina corrigiu, mas sentiu um sorriso reluctante puxar seus lábios. Desculpa. Não devia descarregar em você. Você só dirige. Não pediu terapia grátis. Não me incomodo. O carro parou no sinal da Brigadeiro Faria Lima. Ele a observou pelo espelho novamente. Conte sobre o projeto. Marina piscou. Motoristas de app geralmente não pediam detalhes da vida dos passageiros. Mas havia algo na forma como ele perguntou. Genuíno interesse, não apenas educação. É um edifício histórico no centro, abandonado há 10 anos. As palavras começaram a fluir, como sempre acontecia quando falava sobre trabalho. Minha proposta é transformar em hub de coworking sustentável. Captação de água da chuva, painéis solares integrados à fachada mantendo características originais, espaços comunitários acessíveis, arquitetura que serve pessoas de verdade, não só elite. Ambicioso.
ele comentou, manobrando entre os carros. E a Drummond toparia isso. Pelo que ouvi falar, eles são mais do tipo lucro acima de tudo. Exato. Marina se inclinou para a frente, animada apesar do nervosismo. Por isso eu vou entrar lá e mostrar que sustentabilidade vende. Que projetos com propósito geram retorno. Que o CEO deles, esse tal de Philippe Drummond, não precisa ser só mais um empresário ganancioso esmagando pequenos para construir impérios de vidro e ganância. Houve um silêncio. Marina percebeu que talvez tivesse exagerado. Desculpa, ficou agressivo. Ela mordeu o lábio. É que eu realmente odeio essa cultura corporativa de cresça ou morra, sabe? Você já conheceu esse Philippe Drummond? A pergunta veio baixa, quase cuidadosa. Não, graças a Deus. Provavelmente nem vou ver ele. Gente assim não participa de apresentação de pequenos escritórios. Marina revirou os olhos. Deve estar muito ocupado contando dinheiro ou sei lá o que bilionários fazem. No retrovisor, ela viu algo indecifável passar pelo rosto dele. Talvez ele não seja o vilão que você imagina. Ele disse, voz neutra, mas com uma camada de algo mais embaixo. Defende ele? Marina perguntou surpresa. Só acho que às vezes as pessoas surpreendem. O carro virou na Cidade Jardim. E se você entrar lá já esperando um vilão, pode perder a chance de realmente se conectar com quem decide. Marina considerou isso. Ele tinha um ponto. Droga. Você é motorista filósofo ou quê? Ela perguntou, mas estava sorrindo de verdade agora. Só alguém que pega muito trânsito, ele respondeu, e ela viu o sorriso dele refletido no espelho. Um sorriso bonito, devastadoramente bonito. Sobra tempo para pensar. Os próximos 30 minutos passaram de forma estranha. Marina descobriu-se falando mais do que pretendia, sobre como abriu o escritório aos 25, sobre a traição do ex-sócio que quase a destruiu, sobre a mãe em Santos que ainda não entendia por que ela não arranjava um emprego de verdade. E ele ouvia, fazia perguntas inteligentes, questionava seus argumentos de forma que a fazia pensar, não se defender. Ofereceu insights sobre negociação que eram surpreendentemente sofisticados para um motorista de aplicativo. Você já pensou em não entrar na defensiva? Ele sugeriu quando ela praticou parte da apresentação em voz alta. Tipo, em vez de eu sei que sou pequena, mas apenas apresenta como se já tivesse conquistado o espaço. Confiança não pede licença. Marina parou processando. Caralho, você está certo. Acontece, ele disse levemente. Quando finalmente pararam em frente ao edifício espelhado da Drummond Holdings, Marina sentiu algo estranho. Não queria sair do carro. Quanto é? Ela perguntou, já mexendo na bolsa. Não precisa, ele disse. Como assim não precisa? Marina franziu a testa. Considere um investimento no futuro da arquitetura sustentável. Ele virou-se completamente para encará-la, pela primeira vez, sem o filtro do retrovisor. Os olhos dele eram ainda mais impressionantes de frente. Vai lá e arrasa, Marina. Ela ficou parada, segurando o portfólio contra o peito. Obrigada. Sério. Você meio que me salvou de um ataque de pânico. Qualquer hora. Ele pegou o cartão de visita que ela oferecia, dedos roçando os dela por um segundo a mais que necessário. Se precisar de uma arquiteta, me liga. Você parece ter bom coração, dá pra ver. Ele segurou o cartão, olhou para ela com aquela intensidade desconcertante. Pode deixar que eu ligo. Marina saiu do carro com as pernas bambas, e não apenas pelo nervosismo da apresentação. Ela se virou para uma última olhada. Ele ainda estava ali, observando-a através do vidro, o cartão dela pressionado contra o peito. Então, ela respirou fundo, ajeitou a blusa vermelha e entrou pelas portas giratórias de vidro. Não viu quando Philippe Drummond guardou o cartão no bolso interno do paletó Armani, bem próximo ao coração, e sorriu para si mesmo. Não viu quando ele estacionou o Mercedes na vaga privativa da garagem executiva, marcada com CEO F. Drummond. Não viu quando ele entrou pelo elevador executivo, direto para o 20º andar, onde a diretoria esperava. Não viu nada disso. Tudo que Marina viu foi a recepcionista loira perguntando: Marina Costeira, apresentação para o Conselho Drummond? Marina confirmou boca seca. A recepcionista sorriu. Boa sorte.
O CEO costuma participar pessoalmente das apresentações finais. O estômago de Marina revirou. As portas do elevador se fecharam. E no 20º andar, Felipe Drummond ajeitava a gravata, ainda sentindo o fantasma do toque dela em seus dedos, e se perguntava que diabos ele tinha acabado de começar. Marina entrou na sala de reuniões com a coluna ereta e o queixo erguido. Confiança não pede licença. A voz do motorista ecoou na cabeça dela. 8 executivos sentados em volta de uma mesa de mogno. Ternos impecáveis, expressões céticas. Marina reconheceu alguns rostos de fotos na internet, mas não viu Felipe Drummond entre eles. Senhores, minha proposta é simples. Ela abriu o portfólio, mãos firmes agora. Vocês têm um edifício histórico morrendo no centro. Eu tenho uma visão de como ressuscitá-lo com lucro e propósito. Ela apresentou por 20 minutos. Mostrou plantas, simulações 3D, projeções financeiras. Falou de captação de água, energia solar integrada, espaços comunitários que gerariam receita recorrente. Não pediu desculpas por ser pequena. Apenas mostrou por que era boa. O que Marina não viu foi a porta lateral se abrindo silenciosamente. Não viu o homem de terno Armani entrar e encostar na parede do fundo, braços cruzados, observando cada movimento dela com intensidade laser. Felipe não conseguia desviar os olhos. Ali estava ela, a mulher que meia hora atrás criticava ele no banco de trás do carro, comandando a sala como se nascesse para aquilo. A paixão na voz quando falava de sustentabilidade. O brilho nos olhos quando mostrava como preservaria as características históricas. Ela era magnífica. Perguntas? Marina finalizou. Ricardo Tavares, vice-presidente financeiro, inclinou-se para a frente. Tinha aquele sorriso de tubarão que Felipe conhecia bem. Interessante, senhorita Costeira, mas seu escritório tem, 3 anos? Nenhum projeto de grande porte no currículo. Por que deveríamos arriscar? Marina não vacilou. Porque grandes escritórios vão entregar o que sempre entregam. Eu vou entregar o que vocês precisam. Inovação real. A escolha é de vocês. Segurança medíocre ou risco brilhante. Um silêncio tenso. Então alguém riu. Uma risada baixa e genuína vinda do fundo da sala. Todos se viraram. Felipe se afastou da parede ainda sorrindo. Obrigado, senhorita Costeira. A diretoria vai deliberar. Marina olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez. Algo nele era familiar. A forma como inclinava a cabeça, talvez. Mas ela não conseguiu identificar o quê. Obrigada pela oportunidade. Ela juntou o material e saiu, coração disparado. 2 horas depois, Marina estava no café ao lado do escritório quando o telefone tocou. Número desconhecido. Marina Costeira. Ela atendeu. Senhorita Costeira, aqui é Patrícia da Drummond Holdings. Tenho boas notícias. O mundo parou. Seu projeto foi aprovado. Marina deixou o café cair. O líquido marrom se espalhou pela mesa, mas ela não se importou. Júlia, sentada à frente, arregalou os olhos. Aprovado? Mesmo? Sim. Com condições, claro. A senhora terá reuniões semanais com nossa equipe de consultoria, relatórios quinzenais, e trabalhará diretamente com nosso consultor FD, especialista em projetos estratégicos. Claro, sim, o que vocês precisarem. Marina mal conseguia respirar. Quando desligou, ela e Júlia gritaram tão alto que o barista pediu silêncio. Elas riram, choraram, se abraçaram. Você conseguiu. Júlia apertou as bochechas dela. Sozinha, com mérito. Ainda não acredito. Marina limpou as lágrimas. Júlia, isso salva a gente, salva tudo. No 20º andar da Drummond Holdings, Felipe dispensou a diretoria e ficou sozinho no escritório. Ele girou o cartão de Marina entre os dedos, pensando. Havia cruzado uma linha. Deveria ter se identificado no carro, mas aqueles 40 minutos foram os mais reais que ele viveu em anos. Sem bajulação, sem interesse financeiro. Apenas 2 pessoas conversando. Ele pegou o telefone. Patrícia, preciso configurar uma identidade de consultor. Código FD para o projeto Costeira. Videoconferências? Ela perguntou. Apenas áudio. Câmera desligada. Protocolo de confidencialidade. Ele improvisou. E documente como política padrão para consultores externos. Era uma mentira, mas temporária.
Ele se identificaria logo, depois que o quê? Felipe não sabia. 3 dias depois, Marina estava no canteiro de obras quando decidiu tomar um café. Entrou na padaria da esquina e congelou. Ali, na mesa do canto, estava ele, o motorista. Jeans escuros, camisa branca com mangas dobradas, laptop aberto. Marina? Ele levantou a cabeça, surpresa convincente no rosto. Que coincidência. Felipe? Ela se aproximou, sorrindo sem querer. O que faz aqui? Café. Ele ergueu a xícara. E uns bicos. Motorista não paga as contas sozinho. Ela riu. Posso sentar? Por favor. E assim começou. Cafés casuais que se tornaram rotina, conversas que duravam horas. Felipe aprendeu que ela tomava café sem açúcar, mas com 2 colheres de leite condensado. Contradição intencional. Marina descobriu que ele lia Dostoiévski nos intervalos das corridas. Ou você é o motorista mais cult do Brasil, ou tá mentindo. Júlia notou na segunda semana. Mari, que motorista cita Crime e Castigo e usa Rolex? É Tag Heuer, não Rolex. E para de ser snob. Marina defendeu irritada. Ele é culto, qual o problema? Nenhum, só acho estranho. Mas Marina não queria achar estranho. Pela primeira vez em anos, ela se sentia vista, e isso era bom demais para questionar. Naquela noite, Marina abriu o laptop para a primeira reunião com o consultor FD, câmera dele desligada, como Patrícia avisou. Boa noite, senhorita Costeira. A voz era profissional, formal. Boa noite. Eles discutiram cronogramas, fornecedores, orçamento. O consultor era eficiente, direto, fazia perguntas inteligentes. Quando desligou, Marina releu os e-mails dele. Algo incomodava. A forma como ele escreveu "Confiança não pede licença" no feedback sobre sua postura em reuniões. Exatamente as palavras que Felipe, o motorista, usou. Ela balançou a cabeça. Coincidência. Tinha que ser. Mas, no fundo, uma semente minúscula de dúvida começou a germinar. 2 meses passaram como um sonho perigoso. Marina chegava ao canteiro de obras às 7 da manhã, coberta de poeira de gesso até o pôr do sol. E sempre, inevitavelmente, Felipe aparecia. Passava por aqui, dizia ele. Pensei em tomar um café. Júlia não acreditava mais nas coincidências. Mari, sério, que motorista tem tempo livre todo dia no mesmo horário que você? Ele organiza as corridas dele. Marina rebateu secamente. Por que você está sendo tão classista? Ele lê, ele pensa, ele é interessante. Motorista não pode ser culto? Mas sozinha, tarde da noite, Marina às vezes abria o Google. Digitava Felipe e parava. O que ela estava procurando? Evidência de que ele mentia? E se achasse? Ela sempre fechava a aba. Melhor não saber. Melhor continuar vivendo no mundo onde alguém a via, realmente via, sem agenda oculta. Felipe estava se afogando em mentiras. Acordava às 5 da manhã para esvaziar a agenda do dia. Delegava reuniões operacionais, atendia apenas o essencial. Criava blocos de supervisão de campo que ninguém questionava. Sua assistente, Carla, franzia a testa, mas não falava nada. Você está diferente. Seu avô comentou num almoço raro. O velho tinha 88 anos, as mãos tremiam, mas os olhos permaneciam afiados como gilete. Mais leve, mas com fantasmas no olhar. O que está escondendo, meu filho? Nada, avô. Felipe mentiu e odiou o gosto da palavra. Mentira sempre cobra juros altos. O avô disse e voltou a comer. Aconteceu numa tarde de maio, com o sol laranja sangrando no horizonte de São Paulo. O esqueleto do edifício estava completo. Vigas expostas, janelas ainda sem vidro, mas a estrutura pulsava com potencial. Marina organizou celebração improvisada. Cerveja barata, salgadinhos da padaria, sua pequena equipe rindo sob luzes de obra. Felipe chegou de jeans e jaqueta de couro e Marina sentiu o coração pular. Ridículo. Ela era adulta, não adolescente. Você veio, ela disse, e soou mais feliz do que pretendia. Não perderia. Ele entregou uma garrafa de espumante. Conquistas se celebram direito. Mais tarde, quando a equipe foi embora, eles subiram ao último andar. Sem paredes ainda,
Só o chão de concreto e a cidade se estendendo infinita abaixo. Olha isso! Marina girou de braços abertos. A gente construiu isso, com as próprias mãos. Felipe a observava como se ela fosse a única vista que importava. Você construiu. Eu só dirigi você até aqui. Não. Ela se virou para ele séria. Você me deu confiança naquela primeira corrida. Confiança não pede licença, lembra? Mudou tudo. Ele ficou muito quieto. Marina, preciso te contar uma coisa. Mas ela deu um passo à frente, fechando a distância. Pode esperar? Só quero curtir esse momento perfeito. E então, ela o beijou. Felipe congelou por meio segundo. Surpresa, culpa, desejo se chocando, antes de puxá-la mais perto. O beijo foi real, desesperado, com gosto de cerveja barata e mentiras caras. Quando se separaram, Marina estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Desculpa, foi muito? Foi perfeito. Ele sussurrou, testa encostada na dela, e era verdade, e estava destruindo ele. Júlia, eu acho que estou apaixonada, Marina confessou naquela noite, no sofá do apartamento minúsculo que dividiam. Júlia pausou o Netflix. Pelo motorista misterioso? Ele não é misterioso, é só privado. Marina abraçou a almofada. E ele me vê, sabe? Não meu potencial ou minha utilidade, só eu. Quando foi a última vez que alguém me viu assim? Júlia suspirou. Só toma cuidado, tá? Homem que esconde demais sempre tem motivo. Mas Marina não queria cuidado. Queria aquela sensação no peito quando Felipe sorria. Queria as conversas até tarde sobre Vitrúvio e sustentabilidade. Queria a forma como ele escutava, realmente escutava. Queria a mentira, mesmo que no fundo começasse a suspeitar da verdade. Ricardo Tavares saiu para almoço na terça seguinte e viu algo que fez seu cérebro de vice-presidente calculista acender em alerta vermelho. Felipe Drummond, CEO, bilionário, seu obstáculo para o topo, sentado num café vagabundo da Vila Madalena. Jeans, sem seguranças, rindo com uma mulher de cabelo castanho e macacão coberto de tinta. Ricardo reconheceu ela, Marina Costeira, a arquiteta do projeto especial. Ele pegou o celular e tirou 3 fotos discretas, Felipe pegando a mão dela sobre a mesa. Marina rindo, olhos brilhando, os dois completamente absorvidos um no outro. Interessante, Ricardo murmurou. Nos dias seguintes, ele observou. Notou os blocos vagos na agenda de Felipe, as saídas antecipadas, o Mercedes pessoal visto repetidamente perto do canteiro de obras. Então, Ricardo cruzou dados, logs de sistema mostrando que consultor FD estava sempre online exatamente quando Felipe estava indisponível. A semelhança entre as iniciais, a aprovação pessoal e rápida do projeto de Marina. Ele não precisava de investigador particular, precisava apenas de paciência e malícia. E Ricardo tinha ambos de sobra. Numa tarde de sexta, durante a reunião de progresso onde Marina apresentava atualizações, Ricardo acidentalmente compartilhou a tela errada. Por 3 segundos todos viram foto de Felipe em traje de gala na capa da revista Exame, com a manchete Felipe Drummond, CEO do ano aos 32. Ops, Ricardo fechou rapidamente. Desculpem, arquivo errado. Mas Marina já tinha visto. Seus olhos se arregalaram. A caneta caiu da mão. O resto da reunião passou em névoa. Ela balbuciou respostas automáticas, assinou documentos sem ler. Quando saiu, com pernas bambas, apenas uma palavra martelava em sua cabeça. Impossível. Mas era possível. E no fundo ela sempre soube. Marina não dormiu. Sentada no chão do escritório às 3 da manhã, laptop brilhando na escuridão, ela desconstruiu sistematicamente sua própria vida. Felipe Drummond, CEO no Google. Centenas de resultados. Formado pelo INSPER, MBA em Londres, assumiu a Drummond Holdings aos 28 anos. Fortuna estimada em 800 milhões de reais. Entrevistas falando de inovação, sustentabilidade, visão de futuro. As mesmas palavras que Felipe, o motorista, usava. Ela abriu os e-mails do consultor FD lado a lado com as mensagens de texto de Felipe. Padrões idênticos. Confiança não pede licença. Às vezes o caminho errado leva ao lugar certo.
Você é boa demais para deixar pessoas menores diminuírem você. As mesmas frases. Exatas. Marina vomitou na lixeira do escritório. Júlia a encontrou ali às 6 da manhã, ainda no chão, cercada de papéis impressos, fotos dele em eventos de gala, matérias da Exame e Forbes. Mari... Júlia se ajoelhou ao lado dela. Eu sempre soube. Marina disse, voz morta. No fundo eu sabia. O Rolex, as citações, a forma como ele sempre aparecia. Mas eu não quis ver porque... Sua voz quebrou. Porque alguém finalmente me via. Ou eu achei que via. Ele é um filho da puta. Não. Marina limpou o rosto. Eu sou uma idiota. Às 9 da manhã, Marina invadiu a sede da Drummond Holdings. Ela não tinha hora marcada. Não avisou. Apenas passou pela recepcionista atônita, subiu o elevador até o 20º andar e empurrou a porta da sala de reuniões onde a diretoria estava em sessão. 8 executivos se viraram, chocados. Felipe estava em pé na cabeceira da mesa, congelado no meio de uma apresentação. Seus olhos se encontraram. Ele empalideceu. Marina, reunião com o consultor FD, certo? Ela jogou a pasta na mesa de mogno. Fotos se espalharam. Felipe em trajes de gala. Felipe na capa de revistas. Felipe com a placa CEO F. Drummond atrás de sua vaga privativa. Que tal colocar a câmera agora, Felipe? O silêncio era tão denso que Marina ouviu o próprio coração quebrando. Ricardo Tavares tentou esconder o sorriso e falhou. Marina, deixa eu explicar. Felipe deu um passo em direção a ela. Explicar o quê? Ela recuou como se ele queimasse. Que a pobre arquiteta foi seu entretenimento, seu experimento social. Vamos ver quanto tempo ela demora para perceber que o motorista é bilionário. Foi aposta? Não, nunca foi. Ele passou a mão no cabelo desesperado. Começou como um engano. Eu ia me identificar, mas então você era tão... real. Eu não queria perder aquilo. Aquilo? Marina riu, um som cortante e dolorido. Me diz, Felipe, qual parte era real? O café da manhã onde você me deixou falar da minha infância? A conversa sobre meu ex-sócio que me ferrou? O beijo? Sua voz rachinou. Ou tudo era pesquisa de campo para o CEO brincar de ser humano? Os sentimentos eram reais, ele disse, e havia lágrimas nos olhos dele agora. Eu te amo. Você não sabe o que é amor. Marina tirou o crachá de acesso do pescoço, jogou na mesa junto com as chaves do canteiro. Amor não constrói em cima de mentira. E eu não construo nada em cima de caridade disfarçada. Um dos conselheiros se levantou. Senhorita Costeira, entendo sua emoção, mas há penalidades contratuais para rompimento unilateral. Processa, ela disse. Prefiro a falência do que vender minha dignidade. Podem ficar com o projeto. Façam o que quiserem, mas sem mim. Felipe tentou segui-la. Ricardo bloqueou o caminho. Deixe-a ir. Você tem uma empresa para explicar por que colocou uma envolvimento pessoal acima de protocolo. Marina chegou ao estacionamento e desmoronou. Sentada no chão ao lado do Fiat velho, ela socou o concreto até as mãos doerem. As lágrimas vinham em ondas. Raiva, humilhação, dor. Não era só o projeto. Era ter acreditado que alguém a amava por quem ela era. Era ter se sentido vista, igual, suficiente. E descobrir que era tudo teatro dirigido por alguém com todo o poder. Ela ligou para Júlia soluçando. Você estava certa. Eu fui idiota. Como eu pude achar que alguém como ele poderia realmente me querer? Mari, escuta. Não. Eu cansei de escutar. Cansei de acreditar. Cansei de ser a idiota esperançosa. Quando finalmente conseguiu dirigir para casa, Marina passou pela farmácia e comprou 2 testes de gravidez. Não porque achava que estava, mas porque precisava de alguma certeza, qualquer certeza, em um mundo que tinha se revelado completamente falso. Ambos negativos. Pequenas misericórdias. 3 dias depois, Ricardo convocou reunião extraordinária do conselho. Felipe estava pálido, derrotado. Não dormia, não comia. Carla teve que lembrá-lo de trocar de camisa. Ele tinha ligado para Marina 47 vezes, todas direto para a caixa postal. Senhores, Ricardo abriu uma apresentação. Tenho uma moção.
Remover Felipe Drummond da liderança executiva por comprometimento ético grave. Envolvimento pessoal inadequado que colocou a empresa em risco legal e reputacional. Murmúrios. Alguns conselheiros balançaram a cabeça, concordando. Outros olharam para Felipe com decepção. Evidências? Alguém perguntou. Ricardo mostrou fotos, logs de sistema, documentos de aprovação. O CEO manipulou uma contratada através de relacionamento pessoal baseado em identidade falsa. Ela pode processar por assédio, manipulação, abuso de poder. Estamos expostos. Felipe não se defendeu. O que diria? Era tudo verdade. Voto será em 2 dias. Ricardo começou. A porta se abriu. Um velho de 88 anos entrou apoiado na bengala. Costas ainda retas apesar da idade. Olhos de águia que construíram um império do zero. Todos se levantaram. Senhor Drummond. O avô de Felipe atravessou a sala em silêncio. Olhou para o neto com expressão indecifrável. Precisamos conversar. Ele disse, voz rouca, mas firme. Agora. Felipe se levantou em pernas trêmulas. Não sabia se estava prestes a receber a absolvição ou a sentença final. A porta se fechou atrás deles com um clique suave, que soou como machado caindo. O escritório original da Drummond ficava preservado no subsolo do prédio, onde tudo começou 60 anos atrás. Mesa de madeira arranhada, cadeira de couro rachado, foto amarelada de um homem jovem segurando uma planta baixa. Senta, o avô ordenou. Felipe sentou, sentindo-se com 12 anos de novo. Seu avô construiu essa empresa com 2 mãos e uma palavra: honestidade. O velho bateu a bengala no chão. Você construiu um império em cima disso. Triplicou nosso valor. É brilhante, estratégico, mas esqueceu o alicerce. Ele se inclinou para a frente. Sem verdade, tudo desmorona. Sempre. Eu sei, Felipe sussurrou. Sabe? Então por que machucou uma pessoa inocente? Por que manchou nossa reputação? Por que traiu tudo o que eu te ensinei? Por que pela primeira vez em anos, alguém me viu como Felipe? As palavras saíram quebradas. Não como conta bancária. Não como sobrenome, só eu. E era viciante. E eu fui egoísta. Covarde. O avô ficou em silêncio por longo tempo. O que você vai fazer para consertar? Não sei se posso consertar. Felipe encarou as próprias mãos. Eu a perdi. E mereço ter perdido. Não estou falando dela. Estou falando de você. Do homem que você quer ser. Felipe voltou à reunião com a coluna ereta e decisão nos olhos. Antes da moção de Ricardo, tenho um anúncio. Ele disse. Estou me afastando temporariamente do cargo de CEO. Explosão de vozes. Ricardo tentou esconder o triunfo. Cometi erro grave de julgamento. Felipe continuou voz firme. Misturei questões pessoais com decisões corporativas, colocando a empresa em risco. Mas o projeto de Marina Costeira era e é excepcional. Propongo concurso público para a revitalização do edifício histórico. Júri independente. Urbanistas da USP, membros do IAB, Instituto do Patrimônio Histórico. Qualquer escritório pode concorrer, incluindo o dela. Competição justa, transparência total. Isso é absurdo, Ricardo começou. O avô bateu a bengala novamente. Moção aprovada. E você, Ricardo? Os olhos de águia se fixaram no vice-presidente. Será auditado por suas tentativas de sabotagem. Achei que ninguém percebeu seus joguinhos. Ricardo empalideceu. Esta reunião acabou. O avô se levantou. Felipe, você tem 6 meses. Use-os para lembrar quem você é. Marina viu a notícia no jornal 3 dias depois. Felipe Drummond renuncia temporariamente após polêmica, envolvendo projeto controverso. Empresa anuncia concurso público com júri independente. Júlia leu a declaração oficial em voz alta. Reconheço erro de julgamento pessoal que comprometeu decisão corporativa. O projeto em questão, entretanto, possui mérito técnico excepcional. Por justiça e transparência, proponho competição aberta. Ele está se destruindo publicamente, Júlia disse. Por você. Por culpa. Marina corrigiu, mas algo no peito apertou. 3 meses passaram. Marina foi para a terapia 2 vezes por semana. Passou fins de semana em Santos com a mãe, chorando no colo dela como criança.
Júlia a arrastou para samba, cinema, qualquer coisa para tirá-la da espiral. Lentamente, a raiva deu lugar a algo mais complexo. Não perdão. Ainda não. Mas compreensão de que os sentimentos eram reais, mesmo que o contexto fosse falso. E reconhecimento de que ela ainda amava o homem imperfeito por trás das mentiras. Vou participar do concurso. Ela anunciou para Júlia um dia. Tem certeza? Não por ele, por mim. Para provar que sou boa o suficiente sozinha. Marina trabalhou como nunca. Noites em claro, dezenas de iterações, cada detalhe perfeito. O projeto final era deslumbrante, melhor que o original, temperado pela dor que a fez crescer. O dia da apresentação ao júri chegou. 5 escritórios competindo. Marina era a menor de longe, mas quando apresentou, a sala ficou em silêncio reverente. Ela mostrou preservação histórica, com inovação radical, sustentabilidade integrada, acessibilidade sem comprometer estética. O júri deliberou por 3 horas e 15 minutos. Por unanimidade, a presidente anunciou: o projeto vencedor é Marina Costeira Arquitetura Sustentável. Marina desmoronou. Júlia a segurou enquanto ela chorava. Não só alegria, mas validação profunda. Ela venceu, sozinha, por mérito. Ninguém podia tirar isso dela. Uma semana depois, Marina chegou a Drummond Holdings para assinar o novo contrato. Esperava a sala de reuniões formal. A recepcionista sorriu. Ah, senhorita Costeira. Na verdade, o senhor Felipe pediu que a senhora fosse ao estacionamento. Garagem executiva vaga E12. Marina franziu a testa, mas desceu. E lá estava ele. Felipe encostado no Mercedes preto, jeans e camisa simples, sem a armadura corporativa. Ele parecia exausto, mais magro. Olheiras profundas, mas os olhos ainda eram os mesmos que a viram de verdade naquele primeiro dia. Oi, ele disse voz rouca. Oi. Marina parou a 3 metros de distância. Eu não sou mais CEO temporariamente. Sou só Felipe, o idiota que ofereceu carona e transformou um momento genuíno na mentira mais estúpida da própria vida. Ele respirou fundo. Eu te amo. Amei desde aquela primeira corrida quando você criticou meu alter ego e me fez rir pela primeira vez em anos. Mas eu estraguei tudo. Por que você fez? Marina perguntou, lágrimas nos olhos. A mentira, por quê? Porque por 40 minutos eu era só um cara dirigindo. Não um sobrenome, não expectativas, não poder. Era Felipe. E você me via como Felipe. Foi viciante. Ele limpou o próprio rosto. E egoísta, e imperdoável. Eu não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse. Você ganhou aquele concurso porque é brilhante. Eu não tive influência nenhuma. O júri nem sabia da nossa conexão. Silêncio longo. Marina enxugou as lágrimas. Você destruiu algo bonito, algo que eu nunca tive antes. Eu sei. E vou carregar isso pro resto da vida. Ela deu um passo hesitante. Mas você também me deu algo. Me deu a sensação de ser vista. E por mais que tenha sido construído sobre mentira, aquele sentimento me mudou. Outro passo. Talvez a gente possa reconstruir, devagar, com verdade dessa vez. Felipe mal conseguiu falar. Você aceitaria um café? Como iguais, sem máscaras. Marina sorriu entre lágrimas. Só se você dirigir. Tenho saudade do meu motorista filósofo, do real. Eles entraram no carro. Felipe ligou o motor, mas antes de sair, virou-se para ela. Primeira verdade absoluta. Eu te amo. E vou passar cada dia te mostrando quem eu realmente sou. Marina pegou a mão dele. Primeira verdade absoluta minha. Eu também te amo. E estou apavorada. Ele beijou a mão dela suavemente. Vamos ter medo juntos, então. O Mercedes saiu do estacionamento em direção ao pôr do sol alaranjado sobre São Paulo. E pela primeira vez em meses, ambos respiraram. 6 meses depois, o edifício histórico da Rua 15 de Novembro renasceu como fênix de concreto e vidro. Marina estava no jardim do terraço, seu jardim, seu projeto, sua vitória, observando a multidão que circulava 5 andares abaixo. Jornalistas, investidores, futuros moradores do coworking sustentável que ela tinha construído com as próprias mãos e mérito absoluto. Nervosa?
Felipe apareceu ao lado dela com 2 taças de espumante. Nem um pouco. Marina aceitou a taça, sorrindo. Ok, talvez um pouco. 6 meses de reconstrução lenta. Terapia de casal às quintas. Jantares onde praticavam honestidade brutal até doer. Felipe comparecendo às festas do escritório dela como namorado da arquiteta, não CEO de nada. Marina estabelecendo limites férreos, sem facilitar contratos, sem usar influência, sem confundir os mundos deles. Não tinha sido fácil. Houve noites em que Marina acordava em pânico, duvidando. Dias em que Felipe recaía em velhos hábitos de controle e ela precisava lembrá-lo. Eu não sou o projeto seu para gerenciar. Mas eles apareciam. Todos os dias escolhiam aparecer de verdade. Seu avô veio. Marina acenou para o velho sentado na sombra, conversando animadamente com Júlia. Ele gosta mais de você do que de mim. Felipe resmungou, mas estava sorrindo. Discernimento excelente da parte dele. Júlia se aproximou, abraçando Marina por trás. Parabéns, arquiteta fodona. Você conseguiu. Nós conseguimos. Marina corrigiu, apertando a mão da amiga. O avô de Felipe se aproximou apoiado na bengala, olhos brilhando. Menina, isso aqui... Ele gesticulou para o edifício. Isso é o que a arquitetura deveria ser. Meu neto tem sorte que você o perdoou. Ainda estamos no perdoando, Marina disse honestamente. É processo. Bom, o velho aprovou. Amor rápido é alicerce fraco. Vocês estão construindo direito. Mais tarde, quando a multidão dispersou e o sol tingiu São Paulo de rosa e laranja, Marina e Felipe ficaram sozinhos no terraço. Você sabe que ainda me irrito quando você tenta facilitar coisas para mim, né? Marina se encostou nele. Sei. E você sabe que vou continuar errando e aprendendo, né? Ele beijou o topo da cabeça dela, contanto que seja tudo verdade agora. Tudo verdade. Felipe girou-a para encará-lo. Sempre, mesmo quando a verdade for feia ou assustadora. Prometo. Marina tocou o rosto dele. Eu te amo. O Felipe real. Não a fantasia do motorista. Não o CEO poderoso. O cara imperfeito que está tentando. Eu te amo, ele respondeu. A mulher que não precisava de mim para brilhar, mas me deixou ficar mesmo assim. Eles ficaram ali enquanto a cidade acendia suas luzes. 2 arranha-céus humanos, aprendendo que, às vezes, você precisa desmoronar completamente para reconstruir sobre alicerce verdadeiro. 3 anos depois, Marina Costeira Arquitetura Sustentável ocupava 2 andares de escritório, 12 funcionários, 5 projetos simultâneos de revitalização urbana em São Paulo, Rio e Curitiba. Felipe voltou à liderança da Drummond Holdings com visão transformada. 40% dos contratos reservados para escritórios pequenos e médios, prioridade para projetos de impacto social, transparência radical em todas as decisões. Ricardo Tavares foi demitido após a auditoria revelar 3 anos de irregularidades. Última notícia: trabalhava em empresa média em Campinas sem poder de destruir vidas. Marina e Felipe se casaram numa cerimônia pequena em Santos, na praia onde ela cresceu. Sem ostentação, sem lista de convidados corporativos, apenas pessoas reais que os amavam de verdade. O convite tinha uma frase simples: às vezes, o caminho errado te leva ao lugar certo, contanto que você tenha coragem de reconstruir sobre alicerces verdadeiros. Na foto do casamento que Marina mantinha na mesa do escritório, eles estavam rindo. Ele de jeans e camisa branca, ela de vestido simples e pés descalços na areia. Reais, imperfeitos, verdadeiros. Exatamente como deveria ser. Fim. Nota da autora. Esta história explora como mentiras, mesmo bem intencionadas, destroem confiança, e como reconstruir exige mais coragem que construir do zero. Marina e Felipe aprenderam que amor real não precisa de fantasias ou máscaras. Precisa de 2 pessoas corajosas o suficiente para aparecerem todos os dias, com verdade nua e crua. Porque no fim, não importa quantos impérios você constrói, se não tem alicerce sólido embaixo. E alicerce se constrói com verdade, tijolo por tijolo, palavra por palavra,
Escolha por escolha. Sempre. E você? O que achou dessa história de amor construída sobre mentiras e reconstruída com verdade? Se você sentiu cada emoção de Marina ao descobrir a traição, se torceu para que Felipe conseguisse se redimir, ou se simplesmente acredita que todo mundo merece uma segunda chance quando há amor verdadeiro envolvido, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que adora uma história de romance com drama de novela. E não esquece de comentar aqui embaixo. Você teria perdoado o Felipe? Ou Marina deveria ter seguido em frente sozinha? Eu adoro ler as opiniões de vocês. E quem sabe sua visão não vira inspiração para a próxima história. E se você chegou até aqui, é porque curte histórias que te fazem suspirar, chorar e acreditar no amor, mesmo o amor imperfeito. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana tem romance, drama e finais que vão aquecer seu coração. Ah, e me conta, de que país você está assistindo? Manda aqui nos comentários. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique ou de onde quer que você esteja. Vamos formar a maior comunidade de apaixonados por histórias românticas de todo o mundo lusófono. Te espero no próximo vídeo!